Oi gente, esse é o 16º vídeo pro Veda e esse é um vídeo diferente. Bom, o Veda é incrível porque tem bastante gente acompanhando e bastante gente comentando, mas tem sido tão corrido que geralmente não tenho tempo de responder os comentários. Eu tava pensando em que vídeo que eu ia gravar hoje e aí eu pensei, eu vou responder os comentários, que talvez eu tenha alguma ideia. E aí o que eu decidi fazer? Eu decidi meio que responder algumas perguntas e comentar alguns comentários. Então eu basicamente tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô respondendo os comentários e conversando com vocês aí no vídeo e comentando algumas coisas que as pessoas disseram nos comentários. Isso foi meio repetitivo, mas tudo bem. O Felipe me mandou um comentário falando que o primeiro livro que ele leu, mas ele não tem certeza, foi Os 12 Trabalhos de Hércules, escrito pelo Monteiro Lobato. Isso me fez pensar sobre meu primeiro livro. Eu não tenho ideia de qual foi o meu primeiro livro. Eu tenho lembranças de ler gibi da Turma da Mônica. Eu ganhava muito gibi quando eu era pequena, eu tinha uma caixa cheia de gibis, minha mãe sempre incentivou muito que eu lesse. E é engraçado isso, porque agora eu não leio mais Turma da Mônica. Raramente eu leio HQ, mas assim, eu não acompanho nenhuma história dessas, que tem vários episódios. Mas é engraçado o carinho que a gente tem por essas coisas de quando a gente é criança, né? Eu tô trabalhando numa livraria e aí eu tinha que cadastrar os novos gibis da Turma da Mônica, ou Turma da Mônica Teen, e eu nunca tinha pego neles, assim, né, e prestado atenção. Eu tinha visto quando surgiu e tal, achei diferente, eu acho que o Maurício de Souza, sei lá, ele é bem antenado, então ele continua mantendo a Turma da Mônica sempre viva. Fui cadastrar várias pilhas e pilhas de Turma da Mônica Teen. E eu fiquei com muita vontade de ler. Foi legal ver a releitura que eles fizeram, né, da Mônica, do Cebolinha. Eles super estilosos. Sem querer dar spoiler, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Tem um episódio em que a Mônica e o Cebolinha se beijam. E a capa do gibi, mangá, né, na verdade seria melhor, são os dois se beijando. A Clivia me mandou um comentário e a Clivia é uma fofa. Ela me mandou fotos da biblioteca da cidade dela, lá de Recife. Eu vou postar as fotos na página do canal lá no Facebook. Eu não sei o que acontece, que sempre que a Clivia comenta, e ela comenta muito, eu não consigo responder, não aparece o lugarzinho de responder. Essas são algumas fotos que ela me mostrou. As fotos do museu, se vocês não estão lembrados, semana que vem vamos todo mundo postar vídeos e fotos de museus da nossa cidade. Pra quem quiser postar vídeos de alguma biblioteca, me mandem os links depois, enfim. Ela me mandou essas fotos de museus lá em Recife. Gente, que tipo de prédio é esse? Isso não existe aqui em Goiânia, né? Porque Goiânia é uma cidade muito nova comparado, né, com o litoral brasileiro. E eu fiquei encantada e deve ser incrível conhecer esses museus. Fiz um vídeo sobre Iracema, do José de Alencar. A Amanda, do Lendo e Comentando, deixou um recado super legal aqui pra mim, falando que tentou fazer esse tipo de vídeo de um livro em um dia, só que não deu muito certo. Vamos cobrar pra Amanda postar o vídeo dela e a gente poder ver o que aconteceu. Ela comentou aqui que leu Iracema pro vestibular, só que foi tão por obrigação que ela não lembra da história. E aí eu vou contar pra vocês a minha história com os livros de vestibular. Como eu já comentei algumas vezes em vídeo, eu queria fazer audiovisual na USP, então eu tava estudando bastante pro vestibular. Eu gostava de estudar até, mas era muito cansativo. Mas no momento em que eu podia ler qualquer obra que fosse pro vestibular, era o momento que eu ficava mais relaxada e que eu podia, sabe, ter um momento de paz, mesmo estudando pro vestibular ainda. Então eu gostava, não via isso como um problema. Eu li coisas que eu não leria se não fosse por causa do vestibular. Hoje eu leio clássicos sem precisar, eu tô lendo A Moreninha, por pura curiosidade mesmo e tal. Mas eu não sei, nessa época eu não leria Iracema sozinha do nada. Talvez eu não lesse Dom Casmurro. Foram livros que eu só li por causa do vestibular e que eu acabei gostando, né? Porque eu não fui com essa coisa assim, estão me obrigando, então eu não vou gostar disso. Mas tem gente que é assim, né? É compreensível. Eu não gostei de todos, alguns que ninguém gostava, eu gostei. Então, por exemplo, o Sagarana foi um que eu tive que ler pro vestibular e eu não consegui, não fluiu a leitura. E eu não li, eu fiz vestibular sem ler. O Dom Casmurro eu li 2 ou 3 vezes pro vestibular. Eu me diverti muito lendo Dom Casmurro. Eu li Dom Casmurro, Iracema, Memórias de um Sargento de Milícias, que eu achava super engraçado. Li O Alto da Barca, do Gil Vicente, não lembro mais o nome dele. Era o livro mais antigo da lista. Eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e foi uma leitura incrível. Eu tenho que reler e tenho que ler outras coisas do Graciliano. Então, e aí eu li essa de Queiroz. Eu li A Cidade e as Serras e ninguém gostava desse livro. Eu lembro da história, assim, que tinha um personagem que era rico, só que ele era muito frustrado, assim, na vida, ele era muito insatisfeito. Duas coisas que eu aprendi um pouco com esse livro. Primeiro que eu fiquei sabendo da história do sebastianismo, né, em Portugal, ou essa coisa do rei que sumiu ou morreu, sei lá, numa guerra, e aí tinha toda
uma lenda e uma expectativa e uma esperança de que ele voltasse um dia e resgatasse Portugal, faz a história que ele estava vivendo. Faz tempo que eu li, gente, me corrijam, As Garotas de Portugal, beijo pra elas que acompanham o canal. Se quiserem me corrigir, fiquem à vontade, ajudem as pessoas a entender melhor essa história. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E outra coisa muito legal era que o personagem estava lendo Schopenhauer. Outra coisa que eu li pro vestibular foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. E aí eu descobri uma paixão, assim, sem explicação, que é o Jorge Amado. Eu tenho que ler tudo dele. Eu vou tanto com a cara do Jorge Amado que eu preciso ler as obras dele pra deixar de ser poser, né? E aí eu li algumas coisas pro vestibular da UFG também. Eu li A Confissão, que foi ótimo. Eu já dei esse livro pro Gabriel do Cabine Literário. Eu não sei se ele vai ler um dia, mas eu adorei esse livro. É do Flávio Carneiro. Eu preciso reler pra fazer uma resenha pra vocês. Na UFG é diferente, porque na FUVEST cai muitos clássicos, né, da literatura brasileira. Cai alguma coisa de Portugal, mas só cai Brasil e Portugal. E na UFG só cai livro brasileiro e cai muita coisa contemporânea. Eu também li o Livro dos Homens, que é o livro do Ronaldo Correia. O que eu tive que ler pro vestibular, pra mim foi uma coisa que agregou, foi uma coisa que não foi pesado. Gente, eu esqueci. Quem é a mestre de esquecer coisas no fogo? Morgana! Eu já queimei até miojo, isso daqui é uma batata queimada agora. Ok. Gente, eu fiquei até assim, perdida na vida. Eu acho muito legal quando tem comentário que a pessoa fala que decidiu ler o livro depois que você falou sobre o livro, ou então, que nem esse de Iracema. A Clívia falou que o dela tá jogado na estante, quietinho lá há muito tempo, mas que ela ficou com vontade de voltar nele e ler, talvez. E o André, que sempre me manda recados muito divertidos e legais, disse que Iracema é o livro que ele faz questão de terminar na vida, que ele vai sentir muito orgulho quando conseguir fazer isso. Eu achei isso engraçado. Eu tenho que pensar quais são os livros que eu teria orgulho de ler, de falar assim, eu cheguei ao final. Eu acho que Sagarana é um livro, né? Já que eu já tentei uma vez e não consegui, acho que eu preciso tentar de novo e falar, Sagarana, qual é a sua? Qual é a sua, querido? Né? Acho que eu vou fazer isso agora. Tchau, falou pra vocês. Quase, né? Se for novo por aqui, se inscreva. E amanhã tem vídeo novo. Tchau!